Pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai começar essa aula através de um vídeo para facilitar, tá bom? Para vocês poderem escolher o melhor horário para vocês assistirem. Mas eu gostaria que todos vocês estivessem online, tá bom? Às 7h20 mais ou menos, para que a gente possa fazer as atividades propostas. Quando todo mundo estiver online e tiver visto essa aula, a gente vai fazer juntos o exercício número 2, tá bom? Bom, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre o sistema de filtração. Nessa semana a gente vai falar sobre o sistema de decantação ou sedimentação, que eu até comparei para vocês naquele dia. Então nós temos na filtração um sólido que vai ficar preso e vai passar o fluido através dele, e na decantação ou sedimentação a gente tem o líquido parado e o sólido vai descer nele. Para isso, a gente vai utilizar as forças gravitacionais. Então, a densidade e a massa que a gente tem dessas partículas são muito importantes nesse tipo de operação unitária. Para fazer essa separação, a gente utiliza o sedimentador. Nesse sedimentador, a gente vai obter dois produtos. Um fluido mais claro, que é a parte líquida, que vai sair mais limpa, e o concentrado, que é o lodo, que tem alto teor de sólido. A sedimentação ou a decantação é utilizada quando a gente tem partículas nessa solução com concentração maior que 40%. Menor do que isso, acaba ficando difícil a separação, mesmo porque o procedimento de sedimentação ele não é utilizado como o principal meio de limpeza. A melhor limpeza que a gente tem é um sistema de filtração. Então, a gente usa a sedimentação para tirar as maiores concentrações que a gente tem de material, e aí utiliza o filtro, mesmo porque ele vai poder operar mais tempo, com quantidades menores, e a gente vai ter um sistema mais contínuo. Isso daqui é um sedimentador. No sedimentador, a gente tem a lama, que é a água com o sólido, que vai ser colocada aqui dentro, e ela vai entrar dentro do nosso sedimentador. Nesse sedimentador, ela pode entrar aqui pela lateral, como ela pode ser esguichada aqui para cima. Porque a gente precisa tomar esse cuidado? Porque a hora que essa lama adentra o sedimentador, a gente não pode ter turbulência aqui dentro. Então, na maioria dos sedimentadores, a gente tem a lama entrando, tipo uma mangueirinha mesmo, por cima, para que aqui a gente tenha uma zona de sedimentação. Nessa zona de sedimentação, a gente precisa ter uma condição hidráulica adequada, então ela não pode ter turbulências. No sedimentador contínuo, que a gente tem entrada e saída de água, a gente tem pás que rodam, esqueci o nome agora, pás que ficam girando lá dentro, que tem a função de descolar o lodo, que é o material sólido que fica aqui acumulado, e fazer ele cair para a parte que vai retirá-lo aqui de baixo, tá bom? Esse sedimentador ele costuma ser circular, né? Essas pás rodam em torno dele, e aqui em cima é retirada essa água mais limpa. Tanto nessa entrada como na saída, a gente tem uma zona de turbulência. Então, a gente precisa promover que no meio desse sedimentador a gente tenha uma condição hidráulica adequada para isso. Como eu falei para vocês, ele não é utilizado como a principal operação unitária para limpar um processo, né, para tornar ele mais puro. Então, ele é utilizado numa pré-aplicação. Então, ele remove partículas grandes, ele remove areia. Quando a gente faz um tratamento, ele faz a decantação desse material que foi tratado, como uma floculação, um tratamento químico. Então, dependendo do tipo de tratamento que a gente faz, a gente utiliza a decantação para retirar as partículas maiores e mais fáceis de serem retiradas. A sedimentação ela é classificada de 4 maneiras. Como sedimentação discreta, nesse caso a gente tem partículas independentes umas das outras, isso é, a hora que ela desce, ela não sofre influência da partícula do lado. Diferentemente da sedimentação floculenta, que essas partículas, conforme vão se sedimentando, elas se encontram uma com as outras e elas se aglomeram. Essa sedimentação floculenta ela também pode ser provocada. Então, quando a gente tem suspensões diluídas, a gente provoca que essas partículas se encontrem através de um aditivo ou algo parecido, fazendo com que elas fiquem mais densas, mais pesadas mesmo com mais massa, sofrendo a influência da gravidade. Nós temos também a sedimentação zonal, que ela se separa por faixas. Então, a gente tem uma parte que vai caindo e uma vai influenciando as outras embaixo. A gente vai estudar ela melhor daqui a pouquinho. E tem a sedimentação por compressão. Quando a gente já sedimentou tudo, quando a gente tem uma quantidade de lodo muito grande,
esse lodo faz pressão um sobre o outro. Então, a água ela é retirada devido a essa pressão que tem. Quando a gente tem um processo de sedimentação, dificilmente ocorre apenas uma classificação dessa sedimentação. A gente tem várias sedimentações atuando naquelas partículas para que melhor funcione. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a sedimentação discreta. Nesse caso, a gente não tem partículas aglomeradas, elas são independentes e cada partícula vai descer de acordo com a sua geometria e de acordo com a sua massa, tamanho e tudo mais, independentes. Depois que elas começam a cair, elas atingem uma velocidade de sedimentação e essa velocidade ela é constante durante todo o processo de decaimento. Então, aqui a gente tem duas forças principais atuando, que é a força gravitacional, a força peso, e a força de atrito, que vai tender a fazer com que ela fique com essa velocidade constante. Além dessa força de atrito, a gente tem a força de empuxo, que quando uma partícula desce no líquido, é a força contrária que faz nesse tamanho. Quando a gente tem, então, uma partícula descendo, a gente tem como força resultante atuando nessa partícula a força peso menos a força empuxo. A força peso ela é determinada pela massa vezes a gravidade e a força de empuxo pela massa vezes a gravidade. A massa é a massa do sólido, no caso do peso, e a massa do líquido, no caso do empuxo. Só que a massa correspondente é o mesmo volume, porque ela está ocupando o mesmo volume, vamos dizer, da nossa esfera. Então, a gente pode substituir massa do sólido pelo volume que ela ocupa, vezes a sua densidade, e no caso da massa do líquido, o mesmo volume, porque é o que é deslocado, né, o que atua a força de empuxo, vezes a densidade do líquido, no caso. Então, a nossa força resultante acaba sendo as diferenças de densidade do sólido menos o líquido, o volume que a gente está trabalhando na nossa esferinha e a gravidade. Lembrando que o volume da esfera vai ser πd ao cubo sobre 6. Quando essa partícula atinge essa velocidade de sedimentação constante, a gente chama essa velocidade de velocidade terminal. Então, a gente tem essa força resultante que faz ela descer sendo igual à força de atrito que segura ela. Então, a gente tem aceleração nula, a velocidade é constante. A força de atrito é calculada por essa fórmula daqui, onde essa área é a área da nossa esferinha que está projetada. Se nós igualarmos as duas forças, a força resultante, que era do peso do empuxo, com a força de atrito, nós temos essa fórmula, e se a gente isolar a velocidade de sedimentação, de novo, que ela é constante, nós temos essa fórmula daqui. Quando a gente trabalha com partícula num sistema líquido, nós temos três tipos de regime. Um regime laminar, que é nessa parte da curva, onde a gente tem o coeficiente pelo número de Reynolds, a região transiente e a região turbulenta. Se nós substituirmos a condição, o coeficiente de arraste em cada uma dessas regiões naquela fórmula anterior, nós vamos ter uma fórmula diferente. Por quê? Porque em cada região nós temos um cálculo do coeficiente de arraste diferente em função do número de Reynolds. Então, aqui para a primeira região, que é a laminar, a segunda região, que é a transiente, e a turbulenta, que ela independe do número de Reynolds, o coeficiente de arraste é de 0,4. Substituindo essa fórmula aqui no número de Reynolds, nós temos a equação da velocidade de sedimentação para as três regiões. A região laminar, que fica sendo a lei de Stokes, que é essa fórmula daqui, a região de transição, que é essa daqui, e a turbulenta, que é essa daqui. Quando a gente trabalha com uma sedimentação, normalmente a velocidade ela está no regime laminar. Então, se não for falado nada, a gente sempre considera que a velocidade de sedimentação é no regime laminar e a gente utiliza essa fórmula. Se for falado, né? Se for falado que é outra região, daí a gente usa a adequada. Como a gente fez mudanças, né, no nosso sistema do Reynolds para poder substituir na fórmula, eu esqueci de falar que essa daqui é a viscosidade cinemática, tá bom? E não é a mesma dinâmica que está aqui embaixo. Então, aqui para vocês eu explico tudo que é cada uma das nossas variáveis.